Adelir faz seus últimos ajustes na sua embarcação. Checa os balões, o cinto de segurança, o seu assento, as suas provisões. Tudo estava conforme o necessário. Olhou para o céu, o tempo não estava ideal. O dia estava nublado, o céu era cinza e opressor, mas isso não seria um problema. Cada detalhe do seu trajeto, que iria do Paraná ao Mato Grosso do Sul, era talhado em sua memória, assim como em seu GPS e mapas. Sua bússola apontava ao norte, como devia de ser. Além do mais, a causa pela qual iria alçar aos céus era nobre, somada à sua ferrenha fé no Criador, e a sua vontade de realizar aquele sonho. Era hora de singrar os 7 ventos rumo às nuvens. O chão lentamente se afastou dos seus pés. A pequena multidão que se juntou para acompanhar a decolagem se apequenava sob sua embarcação. Não havia mais volta. O voo se iniciava. Era um momento único para Adelir, e ele sabia que seria lembrado para todo sempre. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e eu sou a Mabê, e hoje eu vou contar a história de alguém que ficou conhecido como o Padre do Balão. Essa é uma daquelas histórias que assim que aconteceu, é óbvio que ia entrar imediatamente para o imaginário popular. Mesmo tendo ocorrido há apenas 16 anos, a história é constantemente lembrada por suas características peculiares e pela ousadia de Adelir de Carli. Afinal, quem imaginaria que seria uma boa ideia fazer uma viagem de mais de 800 quilômetros sentado numa cadeira, sustentado apenas por um milhar de vários balões de hélio? Obviamente que a estranheza do caso fez com que muita gente transformasse em piadas, em memes, e quase todo mundo já ouviu falar do Padre do Balão. Mas será que as pessoas conhecem todos os detalhes desse caso? Afinal, quem era Adelir Antônio de Carli e o que o levaria a fazer algo tão inimaginável? Natural de Ampere, no sudoeste do Paraná, Adelir de Carli nasceu no dia 8 de fevereiro de 1967. Ele teve uma origem humilde, ele vinha de uma família bem simples. Sua ordenação como padre aconteceu em 2003, aos 36 anos de idade. Ele atuava na paróquia São Cristóvão, ali em Paranaguá. E de acordo com Marcos Aurélio de Carli, que é o irmão do Adelir, o Adelir era engajado em causas sociais, ele estava sempre preocupado em ajudar o próximo. Tanto que ele conta uma história que em 2006 o Adelir teria denunciado um crime que aconteceu ali na cidade. E segundo a denúncia, algumas pessoas em situação de rua eram recolhidas à noite e levadas à força para Curitiba ou para Registro, uma cidade no interior de São Paulo, e que eles seriam ameaçados caso quisessem voltar para a cidade. Nessa época, 5 pessoas tiveram a prisão decretada por conta dessa história. Um tempo depois, o Adelir precisava arrecadar fundos para um projeto que ele estava desenvolvendo na pastoral rodoviária. Tal projeto tinha por intuito a evangelização dos caminhoneiros que trafegavam pela BR-277. Essa BR ela inicia no Porto de Paranaguá e termina na Ponte de Amizade em Foz do Iguaçu, que faz a ligação entre Foz do Iguaçu até a cidade de Oeste, no Paraguai. Enfim, o projeto então tinha por intuito a evangelização desses caminhoneiros, assim como uma construção de um espaço de acolhimento desses trabalhadores, que contaria com aproximadamente 100 quartos. Era um projeto ambicioso, e a arrecadação desses fundos não seria fácil. Mesmo assim, o Adelir conseguiu levantar uma quantia de R$800 mil, que foram investidos para comprar um terreno, que tinha aproximadamente 62 mil metros quadrados, e ficava bem ao lado da triagem do porto da região. Mas eles precisavam de mais recursos, porque a demanda era muito grande e as doações não estavam dando conta do até então projeto da vida do Adelir, sabe? Ele levava muito a sério esse projeto e por mais que fosse ambicioso, ele queria muito que acontecesse. Então foi aí que ele teve a ideia de chamar atenção para essa causa, custe o que custasse. E ele imaginou que se ele batesse o recorde mundial de mais tempo no ar num voo de balões, o seu nome entraria para a história e as doações aumentariam. Ao contrário do que muita gente pensa, o fatídico voo de abril de 2008 não foi a primeira tentativa do padre de alçar aos céus. Em janeiro daquele mesmo ano, ele já tinha conseguido realizar tal feito. O pároco saiu do Paraná em destino à Argentina, trajeto que ele completou em impressionantes 5 horas,
tendo em vista que tudo que ele tinha era uma cadeira especial e 500 balões de festa. Abre aspas. Se você pegar um frio lá em cima, pode passar de até 10 graus abaixo de zero, mas você consegue se manter com a mesma tranquilidade. E se começar a queda bem mais alto, você tem que abandonar o equipamento, né? No caso, os balões. E aí você aciona o paraquedas reserva e fica do lado do piloto. Fecha aspas. Essa fala foi do próprio Adelir, na época, no portal do G1, quando ele contou dessa primeira viagem que ele fez. E conforme o planejado, a experiência rendeu ali uma atenção da mídia, e ele se transformou temporariamente no padre do balão. Seria uma espécie de celebridade nacional. Mas os 5 minutos de fama não era o suficiente para divulgar o seu projeto. E ele decidiu que era hora de fazer mais. E agora eu vou interromper um pouquinho essa história para falar sobre um americano chamado Larry Walters, que criou a cadeira voadora. E a história desse cara é muito peculiar. O sonho do Larry era voar. Ele tentou se alistar para ser piloto da Força Aérea Americana, mas o exército recusou, porque aparentemente ele tinha uma visão limitada e isso o impediria de executar sua função. Mas voar era o sonho dele. Então, quando o exército dispensou ele resolveu falar para a namorada dele que, contar desse sonho, que quando ele tinha uns 13 anos, ele tinha pensado umas coisas e que ele queria meio que colocar em andamento isso aí. A namorada dele, Carol, quis entender um pouco mais, e ele contou que ele tinha pensado em construir um dirigível, que era basicamente uma poltrona e um monte de balão. E pensa numa namorada parceira, tá? A namorada, não só parceira, como ela financiou todo o rolê. Ela pagou os tanques de hélio, ela pagou os balões, ela pagou o paraquedas. Ela realmente queria muito ajudar o namorado dela a conseguir isso, sabe? Então, eles resolveram comprar os balões, os tanques de hélio, colocar esse plano em andamento e tal. E uma das ideias que ele teve é que quando ele quisesse aterrissar, quando ele estivesse voando e tal, ele ia usar uma pistola de chumbo pra furar algumas bexigas e elas meio que começarem a cair. Então, essa era uma ideia que ele teve. E uma coisa engraçada, gente, dessa história é que a namorada dele obrigou ele a decolar do jardim dela, porque tinha um hospital perto, então se desse alguma merda, sabe, já acontecesse algum problema, eles já conseguiam correr até o hospital. Então achei isso peculiar, por assim dizer. Bom, gente, mas tudo isso que eu acabei de contar, vocês têm que entender que aconteceu em julho de 1992. Sim, no início dos anos 90, quando a gente nem tinha tanto acesso à tecnologia, enfim, comunicação do jeito que a gente tem hoje, e informação e tudo mais. Então, o cara foi meio que um inventor mesmo, sabe? Tanto ele e a namorada fizeram uma coisa, assim, muito maluca. E eles acreditavam muito nesse projeto. E aí, eles colocaram esse plano em ação em julho de 1992. E aí ele foi. E 45 minutos depois que ele tinha decolado, ele decidiu pousar numa área segura. Então ele começou a usar a pistola para poder explodir alguns balões. Só que ele acabou derrubando a pistola no mar. E para piorar, uns cabos ficaram presos numa linha de energia. Isso, gente, ainda causou um apagão na cidade de 20 minutos. E ele conseguiu flutuar de São Pedro, na Califórnia, até ali perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Agora ele estava no chão totalmente protegido. Mais ou menos, na verdade, porque ele acabou sendo preso pelo departamento de polícia e ele foi multado em $4.000. Mas a notícia viralizou, as pessoas ficaram enlouquecidas com a história. E ele virou uma celebridade ali, Ele deu até algumas entrevistas dizendo que ele não se arrependia. E ele foi entrevistado no Late Night com David Letterman. Sim, gente, isso aconteceu. Eu vou deixar um trecho lá no Instagram, no caso _bizarro, para vocês assistirem. E nesse trecho, gente, o David Letterman pergunta, How many balloons did you have? Quer dizer, quantos balões que você tinha? E ele responde que aproximadamente 43. E aí ele pergunta, tá, mas eles eram preenchidos com o quê? Com gás hélio. Então, ele vai contando essa história, que a namorada financiou todo o gás, que só essa parte do gás deu aproximadamente $3.000,
e que ela teria gasto mais $800 no paraquedas que ele estava usando. E que o projeto total teria custado $15.000 e foi financiado tanto pela namorada, pela Carol, quanto por um outro amigo dele. E que eles fizeram vários testes para chegar nessa conta, que seriam necessários 43 balões. E o Adelir conhecia a história do Larry Walters. Ele se encantou por ela. Ele tinha inclusive o sonho de ficar 20 horas no ar, porque ele queria quebrar o recorde desse tipo de voo, que pertencia a outros 2 americanos que ficaram 19 horas no ar. Então era isso, era o que o Adelir pretendia fazer, né? Passar agora 20 horas voando. Além do sacerdócio, o padre tinha histórico aventureiro, né? Óbvio, ele queria... ele gostava desse tipo de aventura, ele tinha tido experiência com paraquedismo, com parapente, com mergulho. Segundo matéria do Fantástico, na semana do acidente, ali em 2008, o Adelir não tinha habilitação para voar. Antes de terminar o curso de parapente, ele foi desligado pelo instrutor. Depois de uns 2 ou 3 meses que ele participava do curso, ele estava com uma frequência muito baixa de participação. E por conta disso, as coisas estavam se tornando um pouco complicadas, perigosas, e aí um instrutor teria aconselhado ele a se desligar do curso e buscar um outro tipo de esporte. Esse instrutor, ele teria dado aula pro Adelir 3 anos antes do incidente. Essa matéria do Fantástico também vou deixar lá no Instagram, caso_bizarro, para você conseguir ouvir e entender um pouco melhor. E ele também foi aconselhado a avisar a Agência Nacional de Aviação. Um especialista, inclusive, falou, abre aspas, como ele estaria com balões de borracha, ele provavelmente não seria pego no radar. Isso é perigoso, porque ele voaria ali próximo ao tráfego de aeronaves para pousar no Afonso Pena, no aeroporto de Curitiba. Se uma aeronave colidisse com ele, poderia causar uma fatalidade. Ele poderia morrer. Fecha aspas. O Fantástico até conseguiu que a Agência Nacional de Aviação Civil confirmasse que o padre teve o aviso de voo negado. Ou seja, tinha vários poréns. Mas mesmo assim, ele decidiu seguir em frente. Como disse à época, ele estava munido apenas com a sua fé em Deus e a sua paixão por ajudar os outros. Ele não estava disposto a parar. Então chegamos no dia 20 de abril de 2008. Era um domingo. E é então o dia do voo. Adelir tratou de se preparar para realizar a missão. Uma pequena multidão já se reunia para acompanhar a decolagem da cadeira voadora do padre. O céu estava bem nublado, levemente chuvoso, e uma repórter aproveitou até para perguntar se não era perigoso voar naquelas condições. Ele responde o seguinte, abre aspas, não, porque eu vou subir acima da nuvem. Então, na verdade, o que nos desgasta é a questão da montagem disso aqui. E depois do que? 10 minutos eu ultrapasso ela. E depois eu vou voar sempre em tempo bom. Fecha aspas. Algumas pessoas, inclusive um piloto experiente que estava ali no local, aconselhou ele a mudar de dia, que achava que não ia melhorar, mas ele se recusava. Antes do voo, o padre realizou uma missa para os presentes e foi acompanhado atentamente por todos que juntaram suas mãos numa oração, desejando uma boa viagem para ele. Então, o momento chegou. Era hora de partir. 13 horas em ponto. Adenir Antônio de Carli fez os seus últimos preparativos, acenou para os presentes e alçou o voo. No primeiro contato, 17 minutos depois, ele disse que ele estava a 5.800 metros de altitude. Ele usava um instrumento chamado variômetro para conseguir medir. E nesse primeiro contato, ele falou, graças a Deus, estou bem de saúde, de consciência tranquila. Disse que estava muito frio em cima, mas que até então estava tudo bem. Só que o tempo foi passando e nenhum contato mais era feito. A tensão na equipe que acompanhava o padre passou a crescer a cada minuto. Passou 1 hora, 2, 3 e nada. Eis que horas depois, ele finalmente entrou em contato com os bombeiros. Ele estava com problemas com o seu GPS e ele pediu ajuda para os profissionais para conseguir operar corretamente o equipamento. Isso é super importante, gente, porque você não consegue mostrar onde está de verdade se você não passar essas coordenadas do GPS para a equipe. Então, nesse momento, ele estava bem nervoso já. Só que após isso, foram mais horas de completo silêncio. E então, após 8 horas de viagem, horas essas que pareciam uma eternidade para aqueles que o acompanhavam, ele ligou novamente para os bombeiros.
Era 8h45 da noite e dessa vez ele comunicou que iria cair. E então, não tiveram mais notícias. Você provavelmente já ouviu falar sobre essa história. A repercussão, ela dura até hoje. A tragédia foi assunto no mundo todo. E a mídia, principalmente, repercutiu a missão do padre à exaustão. A busca por seu corpo envolveu a Marinha, a Aeronáutica e um grupo de bombeiros voluntários que passaram um mês inteiro vasculhando o mar nos arredores de Santa Catarina. A única coisa que acharam, porém, foram os balões de hélios furados. Foram precisos mais 3 meses para que encontrassem Adelir Antônio de Carli. Um navio da Petrobras encontrou por acaso os restos mortais do padre paranaense, no Rio de Janeiro, em julho de 2008. Ele trajava a mesma roupa e mochila do dia do seu desaparecimento. Um teste de DNA confirmou sua identidade e a análise póstuma indicou que ele provavelmente morreu de hipotermia. O espaço que ele estava construindo chegou até a abrigar algumas ações pontuais voltadas aos caminhoneiros, mas depois da morte dele, o projeto foi perdendo força ao longo do tempo. Hoje, a rua onde fica a pastoral se chama Padre Adelir Antônio de Carli. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.